Esse é o mais importante. Rebeca, obrigado primeiro pelo seu tempo de receber a gente. Já contei um pouquinho da Voz Futura, né? Do nosso propósito aqui. A gente quer contar as histórias que não são contadas na mídia tradicional. A gente quer falar das pessoas que estão fazendo um trabalho, estão fazendo a diferença na vida das outras pessoas, mas que nem sempre a gente para dar a devida atenção, o devido prestígio. E a gente, né, vinha aqui outra vez. Como falei, eu estava fazendo degustação de saquê, então não ficou toda conservada a minha memória aqui. Mas lembro de você ter falado que você veio há muitos anos aqui para Portugal, né, quando isso aqui tudo era mato, há 16, 17 anos atrás. Você tem gêmeos, você tem uma família no Brasil. Aqui também. Uma loucura, dividir. E eu acho que sempre quando a gente vai para um lugar, né, a gente acaba tendo relações assim, com as pessoas que podem ser muito transacionais. Né? A gente vem para um restaurante, para um bar, senta, come, paga, vai embora. Mas quem que são as pessoas que estão ali servindo a gente, conversando com a gente, explicando, ensinando para a gente? Você deu uma aula de saquê aqui outro dia, você é sommelier de saquê, mas para não ficar falando, eu queria que você se apresentasse para as pessoas aqui da Voz Futura, falasse seu nome, sua idade, o que você faz, como é que você veio parar aqui, contar a sua história de vida. Eu vou fazer um resumo, que depois acaba por ser muito grande. Mas eu vim pra cá em 2007, portanto, eu não sei se eu fiz bem as contas, são 16, acho que são 16. Vim com a minha família toda. Meu pai é pastor, e a gente veio por um motivo, que ele veio pra uma igreja aqui, e a gente viemos todos. Eu lembro que eu não queria nada, eu falava assim, meu Deus, porque eu era adolescente, né, e também me tirar de onde eu tava, foi bem complicado, mas... Afinal, depois de 2 anos morando aqui, gostei muito. Depois fiz 18 anos, tentei viver no Brasil de novo. Fiquei lá 6 meses, não deu certo, voltei pra cá. E aí, mais ou menos com 19 anos, meus pais foram embora e eu fiquei sozinha aqui em Lisboa. E eu sempre trabalhei na área da restauração desde que eu saí da escola. E calhou sempre de eu trabalhar em restaurantes japoneses. Nunca foi de propósito. Não sei, eu saía de um japonês pro outro e até que eu caí num restaurante muito tradicional, que é a Tasca Come. E era um restaurante que eu trabalhava japoneses e... Enfim, comecei a estudar japonês, comecei a me inteirar muito da cultura. Aí teve uma vez que eles fecharam o restaurante e levaram todo mundo pro Japão com eles. E aí foi quando eu visitei as fábricas de saquê, visitei... tudo e mais alguma coisa, eu já gostava muito. E aí eu decidi, falei, é com isso que eu quero trabalhar. E aí tirei o curso, fui me inteirando de saquê, porque assim como o vinho, qualquer bebida, você tem que ir estudando, experimentando, correndo atrás, e eu sempre gostei muito. Até conhecer a Izumi, que é a minha sócia aqui dessa loja. Ela abriu essa loja em 2014, e eu vim pra cá em 2019, porque eu já fazia com ela algumas coisas, uns eventos antes. E a gente falou, não, a gente vai fazer uma coisa de saquê agora séria aqui, porque não tem. Se você der um Google, se colocar saquê Lisboa, não existe outro lugar, é só saquemico, que é bom e é mal, né? Por que é mal? Porque quer dizer que as pessoas não bebem saquê, né? Se tivesse mais lojas, às vezes era uma coisa que já estava entranhada na cultura, o que não é o caso. Todos os nossos saquês são exclusivos do Saquemico. Temos exclusividade em 120 marcas de saquê. São todas fábricas pequenas. Nós temos aqui mais ou menos 60. Não tem todas, a gente vai rodando, né? Porque a gente também não tem frio para todas as marcas. E são marcas, todas elas de Umai, artesanal, não tem álcool adicionado. Portanto, a gente trabalha só com saquê premium, que é o saquê... menos de 30% da produção do saquê no Japão é premium. É esse tipo de saquê, tanto fábricas muito pequenas, todas.
Porque essa bebida é tipo champanhe. Champanhe só vem de champanhe e Awamori só vem de Okinawa. Não, se vier de outro lado, não é Awamori. E é um destilado de 30% de álcool, mais ou menos, feito de cana-de-açúcar. É a cachaça japonesa, essa. Temos também a Amazaki, que é um saquê sem álcool, muito consumido nos templos no Japão. Eles bebem quente também. Às vezes as pessoas chegam aqui e falam assim, não tem saquê sem álcool? Tem uma Amazaki. É um saquê que, assim, depois de quente fica assim, meio caramelo, meio doce. É uma bebida interessante, muito saudável. Os japoneses bebem por questões de saúde também. Enfim, agora a gente é uma empresa que a gente importa, a gente distribui, a gente vende a retalho, a gente vende vende a copo, a gente agora também tem uma cozinha, a gente dá workshop, curso, é tanta coisa, acabou virando uma coisa muito grande. Você é sommelier de saquê, assim, como a sua profissão é essa. E o que significa ser sommelier de saquê? Então, por exemplo, eu brinco um pouco que assim, aqui nós damos o curso de saquê e nós somos para ir 5, 6 educadores. Eu, por exemplo, fiz o curso porque eu falei, não, eu tenho que fazer o curso, né, porque já é uma coisa que eu vou trabalhar, mas eu sou a pessoa que menos gosta da parte técnica. Por exemplo, se você reparar quando as pessoas vêm aqui tomar saquê, eu gosto de contar as histórias das fábricas, são interessantíssimas. Gosto de falar de coisas mais práticas, menos teóricas. E então, eu fiz a formação porque eu precisava disso para o meu trabalho, mas se eu não precisasse, eu nunca teria feito, porque eu acho que conhecimento, com qualquer coisa, por exemplo, eu já conheci sommeliers autodidatas, por exemplo, de restaurante Michelin. Você tem que ter uma confiança, mas existe. E como eu sempre bebi, acompanhei, busquei, eu tinha essa confiança de dizer assim, eu tenho o mesmo conhecimento que um sommelier. Mas para mim é mais uma questão de passar de uma maneira fácil e tranquila para as pessoas o que é um saquê, porque as pessoas ainda têm uma ideia muito errada. E eu vou servir para você 3 perfis de saquê diferentes, categorias de saquê. Os saquês, na verdade, é sobre polimento, porque o arroz para saquê é diferente do arroz da cozinha. O amido está concentrado no meio, então eles fazem um polimento do arroz, que é para tirar aquela camada exterior do grão, que eles querem um centro, que é o que eles chamam de shimpaku, que é onde tem mais umami. Por exemplo, esse aqui, mutemuka, um saquê de 70% de polimento, mas quando eu falo o número é o que fica e não o que sai, isso quer dizer que eles tiraram 30% do grão. Tá bom. É meio confuso às vezes, mas é assim que funciona. Quando eu falo o número, é o que fica. Eu sou de humanas também. Ok. Pra mim também é confuso. Então esse serviu primeiro, a gente toma depois. Eu vou deixar tomar. Não, vou servir primeiro. Tá. O temuka, 70% de polimento. Esse aqui, Nabeshima Ginju, é um saquê conhecidíssimo. Essa fábrica ganha sempre muitos prêmios. 60% de polimento. No caso, esse aqui foi um pouquinho mais alto, porque essa fábrica sempre puxa o polimento um pouquinho mais acima. Quanto mais polido, mais sofisticado, vamos dizer assim. Exatamente. Mais leve, mais apurado. Exatamente, mais no arroz. Mas Ginju quer dizer frutado, portanto esse é um saquê bem frutado. Ginju quer dizer frutado, exatamente. Esse aqui a gente tem que reservar com ano de antecedência para ter essa garrafa. Sério? Sim. Kampai. Corrija se eu estiver errado, mas ser mulher sommelier de saquê é alguma coisa que é muito difundida ou isso é uma profissão que é majoritariamente masculina? Você tem mais homens? Como que é isso? Assim, você sentiu alguma barreira de entrada, o fato de ser mulher na profissão ou não? Não sommelier. Eu já senti em relação à empresa aqui, por exemplo. Aqui nessa empresa, nessa sociedade, nós somos 2 mulheres e 3 homens. E já aconteceu em algumas reuniões, algumas situações, as pessoas, chegar primeiro e a pessoa perguntar assim, o seu patrão vem quando? Ele chega daqui horas, sabe? Ou dizer assim, não, eu sou eu mesma. A pessoa que veio, sabe? Prazer. Na minha área, por exemplo, o que eu sinto às vezes é a questão da minha idade, assim, eu não sou... Todo mundo que é muito reconhecido na área de sommelier já são pessoas mais velhas,
Ou, tipo assim, se você tem uma empresa que tem algum nível de sucesso, as pessoas esperam que você também seja já uma pessoa que já trabalhou muito. Você pensa, aqui é a minha primeira empresa, né? Entrei, a Zoom me deu essa oportunidade. Então, às vezes eu sinto, assim, que as pessoas, ou em reuniões e tal, perguntam, tá, é você e mais quem, sabe? Não pode ser só eu, entendeu? Tem que ter outra pessoa com mais experiência, mais velha, talvez um homem. Mas eu acho que eu ultimamente tenho, sei lá, alguém tem que fazer, né? Eu não me entristece, não me deu. Eu só fico às vezes meio chateada no momento ali e falo, ai, que chato isso, mas passa. Mas você falou alguma coisa assim, uma dica que você teria para dar, né, para pessoas, outras mulheres, né? Pessoas que passam por algum tipo de situação que pode sim ser um pouco constrangedora, né? Pode deixar um pouco chateada em algum momento. O que você falaria assim para elas, né? Olha, uma coisa que você tem que segurar o rojão. Você tem que, porque a gente mulher, por exemplo, eu principalmente, eu sou uma pessoa que se eu estiver muito estressada, muito nervosa, eu vou ter vontade de chorar. Eu vou. Acontece. Eu acho que muitas mulheres são assim. E eu acho que tem situações que, não sei, pelo menos eu particularmente, se eu tô numa reunião com um monte de gente, eu tô ali indignada, você tem que respirar um pouco, pede pra sair, toma uma água, respira, sabe? Porque às vezes, principalmente em reuniões assim, decisivas, quando você tá trabalhando, falando com gente importante, essas pessoas, sei lá, tem uma casca dura, né? E a gente demora um pouco pra crescer essa casca. Eu sempre acho que a gente tem que segurar um pouco, sair quando precisar sair, fazer pausa quando tem que fazer pausa, sabe? Porque lá está, eu nunca tive um negócio e aqui já cheguei em momentos assim muito estressantes, muita coisa, e se eu não tivesse, por exemplo, saído, feito uma pausa, saído para respirar, feito alguma coisa, eu teria, sei lá, falar, isso não é pra mim, cansei, deu. E uma coisa que eu sempre vejo, às vezes quando você tá cansado, às vezes não é, você tem vontade de meio que jogar a toalha, só preciso de um break só. Eu desacelerei totalmente. Eu tive muito medo no começo, porque eu tenho 2 filhos, né, e eu fiquei com medo de muita coisa, assim, com medo de pegar a Covid, porque no começo a gente achava que era um negócio que ia te matar, né, e eu, sabe, meus filhos, e eu pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer e tal. Na verdade, durante a pandemia, eu estava, tipo, ainda não estava como na empresa, mas eu, claro, a empresa antes era na minha rua, na rua da minha casa. Então eu conhecia, a gente estava sempre em contato, eu ajudava no que precisava. E nessa época eu estava muito desesperada, assim, porque eu tinha acabado de sair do meu antigo trabalho. E eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Então eu comecei a fazer delivery, sabe? De moto, porque eu ando de moto. E eu trabalhava muito e ficava com medo de, sei lá, acontecer uma coisa pior daqui uma semana e eu não ter dinheiro, entendeu? Foi assim uma loucura. Eu fiquei muito preocupada, mas ao mesmo tempo também eu pensava, gente, eu também tenho que aproveitar, porque, sei lá, vai que as coisas piorem, não sei, sabe? Ficava com muito medo. Foi uma época muito ruim, não sei. O começo da pandemia foi horrível. Eu sofri muito. Na primeira semana, eu passei malzaço, porque minha família mora aqui, meus pais são diabéticos, e eu pensava assim, se eles pegarem Covid, vão morrer, porque tava todo mundo morrendo. E aí me bateu muito mal. Aí depois, acho que com todo mundo, a gente foi vendo que isso não era um negócio que não ia passar rápido, a gente ia ter que conviver com isso, a gente ia ter que aprender. Mas no fundo eu desacelerei um pouco, assim, porque eu tava numa noia de trabalhar uma loucura, assim, 16 horas por dia, 14 horas por dia. Você considera, então, de uma certa maneira, foi bom, né, ter dado essa baixada, assim, de ritmo? Foi, não, com certeza. Eu sempre trabalhei muito, sempre. No mínimo 12 horas por dia, quando eu era tão louca do trabalho que na minha folga, eu fazia extra em outros restaurantes. Você tava tomando aquele saque Cloud, que é meio turvo, né? Olha esse. O arroz tá tudo aqui dentro. Dá pra você comer de colher o arroz. Esse chama Dakushu, é um estilo de saque, que é mesmo assim. Tem um sabor mais fermentado, tem também outros com sedimentos um pouco mais finos. Isso é específico, brasileiros gostam muito de ligores, normalmente.
esquece. Não, e gêmeos, aquilo, porque a minha família mora aqui, mas mora um pouco longe, então eu não tenho muita rede de apoio, assim, Então era eu e a minha ex-mulher com as crianças e era a gente que tinha que se virar. E ela é cozinheira, então o horário dela é noturno também, entendeu? As duas no ambiente de restauração. Exatamente, então... assim, horrível pra... Mas eu consegui uma licença maternidade de 3 meses, quando eles nasceram, então consegui ficar bastante, assim, em casa, nos momentos cruciais, que são os primeiros 3 meses. Mas depois eu fui desacelerando. Eles têm quantos anos hoje? 4. Eu vou falar, cada um deles, mas eles são gêmeos, né? Então eles têm a mesma idade agora. E eles fazem aniversário sempre no mesmo dia, né? Fazem sempre, sim. Sempre no mesmo dia, sim. E você comentou que você teve uma ex-esposa, né? Tem uma ex-mulher. Sim. Eu fui casada 10 anos, e a gente separou ano passado, mas a gente convive super bem, enfim, temos 2 crianças, né? A gente tem uma ótima convivência. Eu tô sempre com os meninos, ela também. Como é que eles se chamam? Henrique e Vicente. Como é que foi o processo, assim, para vocês decidirem ter filho? Como vocês chegaram, né, no melhor arranjo possível para vocês? Porque algumas pessoas escolhem fazer inseminação, outras pessoas escolhem adotar. Qual foi o processo que vocês escolheram? Como foi esse processo? Queria que você falasse assim, contasse para as pessoas, porque eu acho que é algo que muita gente deve passar. Sim. E que pouco se fala. Aqui em Portugal, eu vejo agora, tem muita gente que tem curiosidade e pergunta mesmo. Eu e a Dani, a gente brinca, mas é verdade, quando a gente inseminou era tudo mato, porque em Portugal só pôde começar a inseminar a partir de 2018. Uma mulher solteira antes de 2018 não podia inseminar se ela quisesse, gay ou não. Então o que acontece? Foram 3 tentativas. Na verdade, a minha ex-mulher, ela é mais velha que eu, e ela queria muito gerar, né? E a gente, então, por uma questão de idade, ela falou, não, então eu faço primeiro, e depois se a gente quiser ter mais, é você. E aí a gente tentou engravidar na Espanha, em Sevilha, porque podia na Espanha, que não podia. Então a gente foi pra Sevilha, depois não deu certo, depois a gente foi de novo, também não deu, e aí a partir de 2018 pôde. Aqui em Portugal a gente falou, não, agora vamos inseminar aqui. Aí a gente tentou pelo público, né, porque já podia, só que aí a lei começou e os hospitais diziam assim, não, a lei aprovou, mas aqui em Portugal a gente não tem banco de sêmen, então não tá acontecendo ainda. E aí a gente, fomos para o privado e fizemos uma inseminação normal, aquela mais simples, que você estimula a ovulação, coloca lá dentro e espera. Porque hoje em dia as mulheres, elas têm também a opção de, por exemplo, eu posso usar o meu óvulo na outra mulher. E assim, a outra mulher vai gestar um filho que também é biologicamente meu. Mas pronto, eu nunca fiz questão, sempre falei assim, eu quero ser mãe por qualquer meio, assim, eu não tenho nenhuma questão. E a gente... e era um procedimento muito caro fazer, assim, com óvulo e tal. A gente optou pelo mais simples. E aí aqui em Portugal, da primeira vez que a gente fez, deu super certo. A médica até brincou no dia do ultrassom, dizendo que era trigêmeos, eu quase infartei. Ela falou brincando? Brincando, ela falou assim, um coração. Aí eu, ai, que bom, graças a Deus. Aí depois, ai, outro coração. Eu, ai, nossa, que tudo, gêmeos. Já tava meio que à espera, porque é inseminação. E depois ela falou assim, outro coração. E eu falei, não, aí você tá brincando. E ela tava de ela tava, falou, não, ela é brasileira, ela falou assim, não, tô zoando. Eu falei, não, tudo bem. Aí... Mas a gente ficou bem feliz e foi... Enfim, aí foi outro processo, porque quando deu certo, eu pensei assim, e agora? Porque eu não conheço nenhuma outro casal de mulheres com filhos aqui. Eu não sei nem como vai ser na escola, nem nada. Aí começa a aparecer muitas questões, né? E aí, quando eles nasceram, eu fui fazer o registro, eu já fui, assim, preparada, com o telefone do advogado, qualquer coisa, chegar lá, eu quero meu nome, né? Foi a coisa mais simples do mundo. Eu cheguei e falei, olha... A gente tá as crianças, ok. E o pai e mãe? Não, são 2 mães. E ela, ok, eu vou chamar meu supervisor porque eu nunca fiz. Aí chamou, fez o documento, tranquilo, sem nenhuma questão nem nada, saiu já com os documentos, tudo, filiação, eu e a Daiane. Vou fazer uma pergunta ignorante, mas como é que aparece? Assim, aparece porque no aparecem 2 mães? Não, então como é que... em Portugal aparece só filiação. Não tem essa questão do pai e mãe. Mesmo, isso é ótimo, não é? É ótimo.
Aí, porque aí não teve questão, aí foi simples, foi rápido. Eu falei, nossa, foi incrível. A gente fala assim, não deveria ser só um mês, não deveria ser só um dia, deveria ser o tempo todo. Mas qual que é a importância disso para você? Você falou, caramba, pô, eu fiquei 10 anos ali com uma coisa dentro de mim, que de repente, pô, não, é isso aqui que eu sou, é assim que eu quero ser, é assim que as pessoas têm que me reconhecer. Qual que é a relevância de uma data, de um mês, de um movimento? Você tem alguma coisa, uma veia ativista sobre isso? Qual é a sua relação com o mundo LGBT, com a questão LGBT? Eu acho que a visibilidade é muito importante. Eu sou de Goiânia, né? Uma cidade pequena, minha cidade é super nova, não tem nem 100 anos. É uma cidade grande, mas assim, eu comecei a ter mais contato com pessoas LGBT aqui, né? Quando eu mudei. E trabalhando especificamente na restauração, não sei, tem muito gay, muita gente LGBT trabalhando na área do atendimento, hotelaria, restauração. E aí eu acho que foi a coisa de ver que era normal as pessoas serem como elas são, entendeu? Sem tabu, porque tem pessoas que... Eu vim de um background religioso, então pra mim foi um pouco mais difícil, mas tem gente que não, tem gente que já tem a confiança desde cedo, sabe? Você vê essas pessoas saem, elas falam, entendeu? Eu sou lésbica, eu sou gay, eu sou trans, eu sou... Sabe? Aquilo passa pra você, assim, te dá uma liberdade, assim, te faz se sentir um pouco livre de falar. E eu acho que a coisa de conviver, de ver, sabe? Foi o que me fez, assim, ter mais confiança. De eu pensar assim, eu não acredito que eu vou... São todas pessoas muito boas. Por que essas pessoas iriam todas pro inferno? Porque elas gostam de pessoas do mesmo sexo. Então foi assim um longo pensamento. Depois eu fiz terapia também. A terapia me ajudou um pouco. Hoje eu faço terapia com mais frequência. Mas eu acho que foi a questão da visibilidade. De ver pessoas. Eu acho que religião... Eu sinceramente... Se faz bem pra você, se você se sente bem indo e não agride outras pessoas, eu acho bonito, sabe? Eu acho que muitas pessoas buscam a religião por uma questão de segurança, que a gente quer, sabe? Acreditar em uma coisa maior, um negócio grande. Eu não me considero uma pessoa religiosa, eu acho que eu sou espiritual, eu acho que eu tenho uma ligação, assim... Eu rezo muito, até hoje, eu acredito muito, assim, no poder da oração, da reza, assim, muito mesmo, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente joga, assim, sabe, pra fora. E eu acho que, pra mim, Deus é muita coisa. Pra mim, Deus são as pessoas, é a natureza, Deus é amor, Deus não é esse ser punitivo, né? A ideia foi desconstruindo, mas foram anos. Eu posso falar, assim, que desde quando eu vi que eu gostava de mulher, que era mais ou menos com 13 anos, eu posso dizer que eu me libertei, assim, completamente da ideia religiosa com meus 23 anos. É um processo longo, né? De 10 anos aí entre essa tomada de conhecimento. De parar de sentir culpa, entendeu? De começar a olhar e dizer, não, acho que eu tô bem, eu acho que eu não vou arder no inferno, sei lá, umas coisas assim. Saquei. Não, muito legal. Eu acho que é um universo assim muito novo, né? Não só aqui em Portugal, mas acho que a gente não cresce, né, com a cultura do saquê. Acho que você falou, né, alguma coisa antes também sobre as histórias, né, sobre como o seu lado de querer entender mais sobre as histórias por trás do processo, das pessoas, das fábricas. Queria que você trouxesse assim pra gente como uma mensagem final. O que você aprendeu nessa comunidade, porque não deixa de ser uma comunidade, né, das pessoas que produzem, trabalham com saquê. O que você aprendeu assim da cultura que te marcou, dessas histórias que você ouviu, que te marcaram e que você gostaria de passar adiante para outras pessoas? Então, o trabalho sempre foi uma parte muito importante para mim, né? Eu comecei a trabalhar cedo. E eu acho que a cultura japonesa tem uma coisa com o trabalho que é muito bonita. Uma ética de trabalho. Você já ouviu falar do Ikigai? É muito bonito que os japoneses têm essa ideia de você trabalhar com aquilo, você encontrar o propósito num trabalho que você gosta, sabe? Para mim foi um pouco isso. Eu gosto muito.
Eu acho que é um trabalho muito bonito mesmo nas fábricas. Quando você visita, você sente que as pessoas fazem isso com paixão e muito esforço, assim. Eles são muito esforçados, sabe? Tanto é bonito ver que pessoas, assim, não é por serem famosas, até porque a maioria são muito pequenas. Então, são pessoas que estão ali colocando o máximo que elas podem para fazer um produto excelente, que a maioria das vezes são produtos excelentes. E não sei, eu me sinto grata simplesmente de beber esse tipo de saquê, porque eu sei que também isso não é um acesso fácil para todo mundo. E eu penso, pô, isso foi feito lá do outro lado do mundo e a gente está aqui apreciando isso agora com um queijo. É bonito, sabe? E eu quero que as pessoas apreciem, eu quero que elas bebam da mesma maneira que eu bebo, apreciando de verdade o trabalho dessas pessoas, porque é muito bom. A gente fala pra elas. É Kanpai, só para brindar. Kanpai ao Ikigai. Kanpai ao Ikigai. Muito bom. Saúde.